Fala turma, tudo bem? Heitor aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como alterar a cor de uma palavra ou a cor da parte de um texto aqui dentro do Elementor. E outra, não vai ser mais usando, né, a nossa tag HTML, que geralmente era bem comum, eu usava bastante. Antigamente, já faz um tempo que eu não uso. Mas porque alguns colegas, né, relataram, já aconteceu comigo e alguns colegas relataram também em alguns grupos que eu participo, que a cor, quando a gente alterava ali com a tag HTML, dessa forma aqui, a gente coloca maior que, menor que, coloca a cor no início, abre e fecha aquela mesma tag, né? E coloca uma cor específica. Aí vai lá no CSS personalizado e a gente vai lá e aplica a cor específica ou a alteração que a gente quer naquele texto, né? A personalização. E aconteceu comigo em algumas versões do iPhone, não estava renderizando aquela personalização quando eu ia conferir no celular ou quando eu ia conferir numa guia anônima, e eu ficava sem entender o porquê, e conversando muito com o pessoal nos grupos, acabou que essa prática não é recomendada, né, pelo Elementor, não é uma boa prática pelo Elementor, e o ideal é a gente usar uma classe, né, uma span class ou uma span style, né, para poder aplicar ali diretamente naquele trecho de código do texto, né, do bloquinho de texto ali, ou diretamente no CSS, como eu vou mostrar aqui para você. E outra, eu vou mostrar também a forma que eu faço, e eu acredito que seja bem mais simples e bem mais reutilizável, né? Até fiz esse mapinha aqui só para você entender essa forma que eu faço, né? Aqui é o nosso tema principal, né? Como é a cor de uma palavra, texto no elemento. E a forma de fazer padrão é a forma em HTML, um tempo atrás, né? Não é a forma padrão, não é a forma ideal. E aqui tem alguns problemas, né? E espero que fique um pouco mais didático aqui a forma como eu vou querer mostrar. Ela não é recomendada pelo elemento, não é uma boa prática também, porque você fica meio que refém, não é reutilizável, né? Assim, quando der um problema, ou quando você precisa alterar a cor, vai ficar um pouquinho mais complicado. E o problema que eu tive foi justamente esse, né? Não estava renderizando em algumas versões do iPhone, não estava conseguindo conferir pelo celular. Então, pelo HTML era dessa forma. O Span Style é bacana, é legal também. É recomendada pelo Elementor, só que eu não vejo como reutilizável. Né? Assim, você vai aplicar ali naquele trecho de código, mas se você quiser colocar mais de uma estilização, digamos, o Span Style, você vai precisar puxar a propriedade CSS Color para alterar a cor, digamos assim. Mas se você quiser alterar também você quiser alterar o font size, né, ou seja, o tamanho da fonte, você precisa inserir mais uma linha de código. Se você quiser inserir, digamos, o font weight, né, que é o que? O peso da fonte, se ela vai ser negrito, se ela vai ser regular, novamente você tem que colocar mais uma propriedade, mais um valor. Então isso vai meio que inchando ali aquele trecho, né, do código que você vai aplicar. Então não fica tão simples assim. E a forma que eu faço, que é a com Span Class, né? E aqui eu vou mostrar também a forma que eu faço para poder reaproveitar a classe daquela cor. Então, vou mostrar da forma mais otimizada que eu julgo ser, né? Então, ela é recomendada pelo elemento, ela é reutilizável, como eu vou mostrar aqui para vocês, e ela é bem otimizada. Por quê? Porque é a forma que eu uso em todos os projetos. Ou seja, uma coisa que eu até indico, eu não especifico a cor como vermelha, ou como a cor azul, ou como a cor amarela, se for a cor de destaque ali daquele projeto. Eu uso apenas uma classe chamada destaque. Então, desde o início do projeto eu já uso aquela classe, e a cor que eu adotar naquela classe, ela vai replicar sempre da forma certinha e não vai ter problema de eu ficar tentando criar o nome para aquela cor. Então, dessa forma você vai entender o porquê, o potencial que é tão otimizado. Né? Então, já vou retomar aqui para nossa tela direto do elemento para você entender como é que funciona. Tá? Aqui eu não vou mostrar como eram as outras maneiras de fazer. Na verdade, vou mostrar somente com a style, né? Com a span style. Eu vou até dar um zoom aqui para você, bem grande para você conseguir ver. E eu vou diminuir um pouquinho mais esse texto. Será que precisa? Não, aqui pelo navegador dá para ver que tá aqui na minha tela dá para ver certinho. Vou só encurtar um pouquinho esse texto. Adicione. Eu vou botar aqui. Vou escrever aqui texto. Vou colocar aqui, essa palavra terá outra cor.
Vou botar essa palavra aqui, ó. O palavra que a gente vai focar em fazer a alteração da cor, tá? Vou dar mais um zoom aqui. Vou trazer isso aqui para fora. Eu vou reduzir o máximo aqui. Dá só um save aqui para atualizar a nossa tela. Por favor, vou publicar aqui rapidinho. Vou dar só um atualizar nessa tela para a gente ter aqui o padrão novamente. E eu vou conseguir exemplificar certinho para vocês aqui como é que eu faço e que eu julgo a melhor forma de se fazer, né? Beleza, eu vou até reduzir o máximo aqui. Vou colocar aqui mesmo na lateral. Eu vou ter o zoom aqui, vou deixar o zoom novamente no 125, pronto. E dá pra gente conferir tudo certinho. Aqui eu nem vou precisar da nossa, dessa nossa aba aqui. Vou até dar um novo zoom. Precisa, será? Bom, vamos deixar dessa forma. Beleza. Aqui vai ser o nosso trecho. Isso aqui é um widget de título padrão aqui no Elementor. Prefiro usar ele do que usar o de texto, né? Eu sei que o de texto já tem aquela opção que a gente seleciona ali, adota uma cor, só que é muito bugado ali, dá vários problemas. Às vezes vocês meio que quebra o texto. Ele, quando aplica uma cor específica, você não consegue enxergar ali na edição dele. Eu acho um pouquinho mais complicado. E assim, não de mais difícil, né? Mas eu acho pouco produtivo fazer naquele widget de texto. Prefiro fazer aqui no de título. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Né? Primeiro a gente vai identificar qual é a palavra que a gente precisa alterar a cor. E aqui, de início, eu vou mostrar como é que seria com o Span Style, né? E depois mostro com o Span Class da forma que eu faço. Tá? Aqui primeiro a gente vai abrir e fechar. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Eu vou abrir e fechar o maior que menor que dessa forma aqui. E aqui eu vou colocar um span style. Se lembrar de cabeça aqui como é que é, eu acho que é o igual. Abre e fecha aspas. E aqui dentro a gente vai colocar a estilização, a propriedade CSS. Então eu vou colocar um color, 2 pontos, e aqui eu vou colocar um head. E aqui eu vou colocar abre e fecha, aliás, maior que, menor que no final também, para poder fechar o span. E beleza, dessa forma aqui a gente alterou a cor da palavra para vermelho. Beleza. Só que, como eu falei, eu não acho tão produtivo fazer dessa forma. Por quê? Porque você precisa ir lá naquela palavra e, digamos, ali eu coloquei a palavra head, né? Mas você poderia colocar o hexadecimal, o código hexadecimal dessa cor também, sem problema nenhum. Opa, vocês nem estão vendo. Deixa eu só dar o zoom. Pronto, aqui, ó. Ficou dessa forma. Beleza, alterou certinho, né? Só que qual o grande problema? A gente fica limitado em ter sempre que colocar uma personalização nesse texto, nessa palavra específica, a gente precisa acrescentar sempre aqui a mais uma propriedade CSS. Né? Digamos que eu queira colocar também que essa palavra ela vai ficar em negrito. Né? Não sei nem se isso aqui já está negrito, na verdade. Deixa eu só ver se já está negrito. Voltar aqui. Deixa eu só ver se já está negrito, porque se tiver eu retiro. Vou deixar, pronto. Deixar no regular. E aqui, eu vou voltar somente aqui. Eu vou dar um zoom novamente para vocês verem certinho. Vou clicar, vou colocar um ponto e vírgula. Como se fosse ali no CSS personalizado mesmo, que a gente clica o ponto e vírgula, dá quebra a linha e insere uma outra propriedade CSS. E aqui eu vou colocar, digamos, um font weight de 700. Deixa eu só ver se é isso mesmo. O weight é assim, meu Deus. Font weight. Ah, tá. Eu acho que faltou T. Será? É isso. Font weight. Aí quando eu coloco um font weight 700, né, ou seja, o negrito, vou voltar aqui, ó. Ele ficou negrito somente essa palavra aqui. Tá vendo? Só que, relembra, se eu precisar colocar que ela vai ficar itálico, que ela vai ficar num texto, numa fonte maior, eu vou precisar colocar todas essas linhas de propriedade e valor aqui, ó.
e vai inchando o código cada vez mais. Esse bloco de texto às vezes fica muito grande só por causa do código. E não fica, assim, meio que quebra até a proposta, né, fundamental do elemento, que seria uma coisa mais simples e não precisasse de tanto código, né? Uma coisa mais arrasta e solta, e se precisar de código, seja uma coisa mais mínima ali, uma coisa mais configurada, que replicável, né? Então, como é que eu vou mostrar para vocês justamente como é que eu faço aqui, ó. Eu vou excluir aqui o nosso trecho do código, tá? Esse aqui, excluir essa parte, excluir aqui o finalzinho também. E beleza, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar eu vou dar um zoom novamente para ficar mais próximo aqui do código para a gente acompanhar. E aqui eu vou colocar, novamente, a maior que, menor que, o símbolo, né? E aqui eu vou colocar um span class igual, abro e fecho. E aqui, ó, vem a grande sacada. Tenta sempre padronizar as classes, os nomes das classes que vocês vão usar para cor de texto, para um fundo destacado, e assim, etc, né? Em todas as configurações que vocês vão fazer. E aqui eu sempre uso para uma cor destaque, destaque, apenas a palavra destaque, tá? E no final aqui da palavra eu vou colocar também um span. E beleza, não mudou nada, por quê? Porque a gente ainda precisa aplicar a personalização. Então aqui a gente já vai para a aba de avançado direto, tá? Eu vou até remover aqui, remover não, retirar o nosso zoom. Vou vir aqui na aba de avançado. E lá embaixo aqui, ó, o CSS personalizado. Aqui tem um detalhe. Parte desse código eu prefiro não colocar no CSS personalizado do widget, né? Então eu já vou mostrar como é que eu faço mesmo. Eu gosto de colocar no CSS geral da página, né? No CSS, qual é o CSS geral da página? Eu vou vir aqui, se você não tiver com esse modelo aqui do menu superior, é interessante você fazer a atualização lá dentro das configurações do elemento. Caso você não saiba, depois deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo curtinho mostrando como é que é. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa aba superior, tá? E vou clicar aqui, ó, em configurações da página, tá? Mas é muito simples acessar. Aqui vai ser aqui na parte de baixo que tem essa mesma engrenagemzinha. Cliquei aqui, agora eu venho clico aqui em avançado e aqui eu estou acessando o CSS geral da nossa página. Então, o que eu colocar aqui, em todos os containers vão ser aplicadas essas configurações. Se eu colocar só nesse aqui e, digamos, e coloco um selector, ele vai ser aplicado somente nesse widget. Então, aqui é para o CSS geral dessa nossa página, né? Então, aqui eu vou colocar algumas configurações e que eu sugiro fazer também. Aqui eu não vou mostrar exatamente como é que eu coloco aqui o meu CSS geral, que é um código geralzão que eu coloco aqui na página, que ele já configura tudo, porque eu ficar um vídeo muito mais longo, mas eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Aqui primeiro a gente vai adicionar um root, né? A gente vai primeiro especificar aqui no root as cores variáveis que a gente quer ter como padrão. Então eu vou clicar aqui, dois pontos, vou dar um zoom novamente, aqui, dois pontos, root de raiz, né? Abre e fecha, né? Só abre a chave, depois dá um enter e ele já abre aqui. E aqui, por que a gente vai adicionar esse root, né? Esse root, assim, qualquer configuração que a gente colocar aqui, ele vai aplicar em toda a nossa página, né? Então, acima do root, eu vou colocar até um comentário. Eu vou pressionar o Ctrl e teclar aqui na barra, né? A barra assim invertida, só para a gente adicionar um comentário. Ou você pode só barra, barra, e dentro da barra, dois asteriscos, porque assim o que a gente comentar dentro fica só como comentário, não aparece no código. Então aqui vai ser configurações, eu gosto de colocar assim, configurações gerais. Opa, configurações gerais, só para a gente ter organizado, tá? Gerais. Beleza, aqui dentro a gente vai colocar a nossa propriedade em forma de variável, e aqui não fica preocupado com relação a que é muito código. Não, é bem simples. E a variável é bem simples também da gente chamar aquela informação da propriedade variável. Você só precisa digitar traço, traço. Aqui a gente já está criando uma variável, traço, traço, e coloca um nome específico. E aqui eu vou usar destaque. Na verdade, eu vou usar
cor destaque, né? A nossa cor destaque vai ser, eu vou clicar 2 pontos, e aqui eu vou colocar um head, né? Beleza, coloquei um head aqui. Essa aqui é a nossa cor variável, né? Já é a nossa cor variável. Não preciso colocar mais nada aqui, vou dar um Enter. E aqui agora a gente vai criar de fato a nossa personalização para aquele trecho que a gente vai personalizar aquele texto, né? E aqui eu vou, como é uma classe, né? Como a gente deu o nome classe, eu vou digitar um ponto, né? Ponto, que é para a gente chamar uma classe. E vou digitar destaque, que é justamente o nome que a gente deu. Abre e fecho as chaves, dou um Enter, e aqui toda a configuração que eu colocar dentro desse código aqui, desse trecho do código, vai ser aplicado ali naquela palavra. Então, a cor que a gente vai adotar, lembra, não vai ser mais o head. A gente vai puxar a cor da nossa variável. E como é que a gente adiciona a variável? var, abre e fecha agora o parêntese, traço, traço, e vai justamente, ele já vai citar ali, vai referenciar a nossa cor destaque. E eu vou só pressionar Tab aqui, ó, que ele já puxa a nossa informação. E beleza, ele já adotou a cor. Então, mas por quê? Não dava para fazer diretamente ali, não dá para fazer diretamente, ao invés de color, var, de variável, adicionar o head, ao invés de precisar colocar lá em cima, mas pensa comigo, olha só como é que eu faço. Muitas vezes a gente já tem uma padronização naquele nosso projeto. A gente define uma paleta de cor, vou até dar um zoom aqui em mim, que é para vocês prestarem mais atenção. Muitas vezes a gente já define uma paleta de cores para aquele projeto. A gente tem uma cor específica que vai trabalhar naquele projeto, seja, não, a nossa cor de destaque nesse projeto vai ser o vermelho, vai ser um degradê, vai ser o amarelo. Então, e você não fica alternando, vou colocar um destaque ali naquela palavra amarelo, outro verde. Não, perde completamente a consistência do projeto, o senso estético do projeto. Você percebe que ele fica fica mais amador se você não seguir uma estética mais alinhada, mais consistente, uma consistência visual. Então, geralmente a gente adota uma cor específica e a gente vai repetindo ali em várias partes do projeto. E o que eu faço nos meus projetos é exatamente isso. Eu defino uma cor Então, mas será que não pode ter mais de uma cor? Pode também. É só a gente criar uma segunda variável ali, cor destaque 2, cor destaque 3, assim, quantas cores for, quantas forem a quantidade de cores, digamos assim, né? Vocês entenderam. Beleza. Sabendo disso, olha como é que eu faço. Eu defino lá no root uma cor de destaque. Ótimo. Só que não só uma cor de destaque a gente vai puxar uma classe CSS. Eu posso criar um fundo destaque, eu posso criar uma seleção de destaque, eu posso usar uma linha específica ou um bloco de texto que ele vai selecionar também de destaque. Olha a quantidade de coisa que a gente pode usar com aquela cor de destaque. Agora pensa comigo, digamos que você aplique lá no seu projeto. Não, Heitor, eu prefiro colocar a cor exatamente. Ah, tá bom, beleza. Aí o cliente chega para você e diz, Heitor, o fulano aí, né? Meu irmão, o que vai acontecer? A gente vai mudar o nosso lançamento aqui, digamos que a gente vai duplicar a página, e nessa segunda página, toda a estrutura dela, a cor de destaque não vai ser mais o vermelho, vai ser o laranja, ou vai ser o amarelo. Aí vai lá você, código por código, mudar a cor. Onde você colocou o head ali, vai lá você colocar laranja, 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 laranja. Aí vai que o cliente não gosta da cor que você botou. Não, tem como deixar um pouquinho mais claro? Aí lá vai você novamente, cor por cor, cor por cor, você fazendo uma alteração da forma manual. Ou seja, completamente pouco produtivo, né? Não é produtivo, não é reutilizável. Então, essa forma que eu estou te mostrando aqui é a forma mais reutilizável possível. E eu vou até dar outros exemplos aqui. Vou aproveitar que a gente já alterou a cor de destaque. Eu vou até voltar aqui a nossa câmera aqui. Eu vou te mostrar também outras formas que a gente pode adotar. Eu vou até duplicar aqui. Eu vou duplicar essa, vou duplicar mais uma e vou duplicar mais uma. Né? E vou lá no nosso código novamente, voltar aqui. Aqui a gente criou o destaque, né? Cor de destaque. Eu vou criar mais uma. Como é que eu fiz aqui para vocês verem que facilita, né? Eu vou selecionar esse trecho do código, Shift,
Alt ou Command aí no Mac e pressionar a seta para baixo ou para cima, que ele duplica todo o trecho de código, jogando para cima ou para baixo. Aí quando eu faço isso, ele ainda está selecionado. Olha só o que eu faço. Clico na seta direcional para a esquerda, cliquei, depois dou um Enter. Beleza. Porque se você der um Enter, ele exclui tudo novamente. Beleza. Aqui eu vou chamar ele de fundo destaque. Esse fundo destaque vai ser o quê? Não é a cor que vai ser vermelho, como está aqui. Eu quero, ó, o background com a cor destaque. E a cor, digamos, a cor para que eu quero para contrastar com esse fundo vermelho, eu vou colocar um branco. Aí, beleza, eu vou colocar a cor mesmo aqui. Vou colocar um código hexadecimal. Beleza, coloquei isso aqui. E ainda mais vou colocar um padding, só para a gente ter a referência ali, o exemplo do que é que eu quero mostrar para vocês. E o padding, eu vou colocar um padding de 2 pixels, né? Na verdade, 2 pixels em cima e embaixo, e nas laterais eu vou colocar 4. Ok. E um border radius também de 4 pixels. Só para a gente ter uma leve curvatura ali na nossa borda. Beleza, eu vou colocar aqui, ó, essa palavra. Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui na palavra que eu adicionei aquela classe, o span class, e coloco só um fundo destaque. E olha só, ele já adicionou aqui, ó, um fundo destaque nessa nossa palavra, né? E a gente pode até fazer outras coisas, ó. Eu vou até aqui voltar. Deixa eu ver. O que eu geralmente uso, né? Eu estou tentando relembrar aqui. Destaque, fundo destaque. Eu uso também degradê, mas nesse caso aqui eu não vou aplicar um degradê, porque precisa colocar outras propriedades que seria interessante um vídeo explicando só isso, né? Que precisa usar máscara e tudo mais. Mas só para vocês entenderem, ó. Então vou só duplicar esses dois aí, só para vocês terem uma ideia. Tá? Aí digamos que você tem isso aqui em várias configurações, né? Em várias e várias partes da página. Olha só mais um detalhe muito interessante. Digamos que, Heitor, beleza, gostei aí, só que muitas vezes eu não quero que eu quero que a palavra destacada ela fique em negrito, né? Eu quero que ela fique em negrito também, mas não em todas, somente em algumas que eu preciso daquele destaque em negrito. Como é que eu faço? Simples, eu venho aqui, não tem o destaque? Eu venho aqui no destaque, vou selecionar o trecho do destaque, duplico aqui para baixo, e eu gosto de usar a classe destaque bold. O que é que eu faço? Eu deixo com a cor que eu apliquei aí, né? Que já é a cor, a cor de destaque que está lá no root. Agora, olha só, ó. Quantas vezes a gente já duplicou o código? A gente duplicou um código para fazer o fundo destaque, a gente já duplicou o código para fazer o destaque bold, e a gente nunca altera a cor, porque a cor puxa somente de um local, né? Essa é a mágica da variável. A gente puxa só de um local que foi aplicado lá no topo da página, que é o quê? A cor destaque aqui pelo root, tranquilamente. Aí aqui eu vou colocar o quê? Um font weight de 700. Aí eu vou duplicar esse aqui. Eu não quero em tudo, eu só quero nesse aqui. Só colocar um bold. E beleza. Aqui tá regular, tranquilo, é só destaque. Aqui tá destaque bold, como a gente já usou. E aqui tá fundo destaque. Perfeito. Entendeu? A gente só usou em um local. Diga, beleza, então agora me fala assim, qual é a grande vantagem. A grande vantagem é essa aqui, ó. Deixa eu só pegar uma cor específica aqui. Vou pegar uma corzinha específica no amarelo, será? Não, eu vou colocar esse aqui, um azulzinho, não sei. Esse azulzinho aqui, beleza. Vou copiar aqui o preenchimento, ó. Tô copiando aqui do Figma, eu vim pegar uma cor qualquer. E aqui, ó, nessa cor destaque, como eu copiei lá do Figma, ele não vem com a hashtagzinha. Então a gente precisa adicionar a hashtag e copiar. Olha só que mágica. Então, digamos que o cliente peça para você duplicar a página e fazer um teste AB com a cor de destaque daquela página toda de uma outra cor, né? Somente com um azul, ou com um verde, ou com um amarelo. E você colocou o hexadecimal em todas as cores. Olha só que trabalho você teria. E aqui a gente só alterou em um local, que foi somente naquele trecho ali da variável do root. E perfeito, ó, já mudou em todos os locais da página. Então, às vezes, o branco não contrastou tanto com o azul. Você vai somente lá naquele trecho de código do fundo destaque e altera a cor
o color que você colocou no fundo de destaque por um outro. Mas tranquilamente, você altera só num trecho do código, você não precisa alterar em vários. Então, essa é a mágica de você usar o Span Class, né, que é a forma mais otimizada, recomendada e de boas práticas dentro do elemento. E ainda mais você aplica essa estratégia que eu gosto de usar aqui, que é usando as configurações aplicando o root, né? Eu crio uma variável e aquela cor que eu adotei na variável é que eu vou aplicar na cor de destaque. E aqui vem uma outra grande sacada. Não tenta usar azul, não tenta usar o nome das classes, né? Não tenta usar azul, não tenta usar o nome da cor. Padroniza o uso dessas variáveis, né? Eu uso assim. Eu uso o nome destaque. Essas que vocês viram aqui são exatamente as que eu uso em todos os projetos. Eu uso destaque, eu uso destaque bold, eu uso fundo destaque, eu uso degradê ou gradiente, né? Acho que hoje em dia eu estou usando só degradê a palavra. E dessa forma fica muito mais fácil, muito mais reutilizável para vocês usarem, então fica muito mais otimizado. E você percebe aqui, ó, como fica melhor o uso, fica tranquilo para você usar nos seus projetos aqui. E até o fundo destaque assim, se você quisesse deixar o texto em bold também, você poderia colocar aqui, ó, o font weight somente aqui no fundo destaque. Mas vocês entenderam como é que funciona, fica bem mais prático. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários. Até acabei esquecendo aqui, né? Se não for inscrito ainda, se inscreve aí. E você gostou desse tema? Deixa aqui nos comentários também o que é que você achou, o que é que você aprendeu, o que é que você tirou de proveito. E também uma sugestão de tema para os próximos vídeos. Estou retomando a gravação dos vídeos agora, né, os conteúdos por aqui. Quero trazer conteúdo com mais frequência, então estou gravando bastante para deixar bastante material gravado, salvo aqui, né? E vou soltando aos poucos aí para vocês. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.